Oi pessoal, tudo bom com vocês? Lembram de mim? Lembram do meu nome? Meu nome é Júlia, isso mesmo, você lembra, hein? Mas tem tanto tempo que a gente não se vê, né? Caramba, tem quase um ano, uau! Pessoal, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a conversão de Saulo, mas quem foi Saulo? Saulo foi um homem jovem, muito audacioso, muito inteligente e também muito empolgado em relação à sua expressão de fé, né, que era o judaísmo. Saulo era judeu, ou seja, ele não cria no Senhor Jesus como os cristãos criam. O judeu ele não entendia que o Jesus que havia ressuscitado era o Filho de Deus, né? Ele não cria no Senhor Jesus como nosso Salvador, ele não cria em Jesus e Deus como sendo a mesma pessoa. Ou seja, Saulo negava Jesus e Saulo considerava os cristãos traidores. Ele dizia que os cristãos tinham abandonado as leis de Deus, as leis de Moisés, e por isso a missão de Saulo era combater os cristãos, era ser contra os cristãos. E Saulo vivia uma missão ali naquela época de prender quem quer que fosse cristão, fosse homem ou mulheres, ele mandava prender, né? E numa dessas missões de Saulo, perseguindo os cristãos, Saulo estava no caminho, na estrada, a caminho da cidade de Damasco, quando de repente algo extraordinário aconteceu. Saulo estava com seus companheiros a caminho da cidade de Damasco e de repente uma luz brilhante, muito forte, muito forte, cercou Saulo e derrubou Saulo no chão. E naquele momento Saulo ouviu uma voz forte que disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, apavorado, perguntou: quem és tu, Senhor? Quem está falando? E a resposta foi, lá em Atos 9 a gente acha, a resposta foi: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os companheiros de Saulo ficaram espantadíssimos com aquela voz, porque eles ouviam a voz, mas eles não viam ninguém, né? E Jesus estava ali, de fato, falando com Saulo. E seus companheiros, muito assustados, porque não estavam entendendo nada de onde estava vindo aquela voz, porque eles conseguiam ouvir a voz, mas não viam ninguém, ajudaram Saulo a levantar, porque Saulo tinha caído, e quando Saulo percebeu, ele estava cego, ele não enxergava nada, absolutamente nada. Então ele ficou em choque, né? E seus companheiros o ajudaram e deram a mão para ele e levaram Saulo até a cidade de Damasco, guiando-o, porque ele não enxergava absolutamente nada. E lá Saulo ficou sem ver absolutamente nada por 3 dias. E a Bíblia nos conta que Saulo, durante esses 3 dias, ele nada comeu, ele nada bebeu e ele só orava. E na cidade de Damasco havia um homem chamado Ananias. Ananias era um cristão, discípulo de Jesus. E Ananias também teve uma visão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus chegou até Ananias e falou com ele: Ananias, na cidade há um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. Ananias, você vai até Saulo e você ore com ele. Essa foi a ordem de Jesus a Ananias. E Ananias, na hora, ele teve medo, porque ele disse: Senhor,
Saulo é o homem que persegue e prende os cristãos. Como é que eu vou até esse homem? Mas no versículo 15, a gente lê que Jesus disse o seguinte para Ananias: Ananias, vai, porque este homem, Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. E então Ananias obedeceu a Jesus e foi ao encontro de Saulo e o achou e disse a ele que tinha ido lá para orar por ele. E assim o fez. Ananias obedeceu o Senhor Jesus, orou pela vida de Saulo, e a Bíblia conta que na mesma hora, imediatamente, quando Ananias estava orando pela vida de Saulo, escamas, a Bíblia conta que foram como escamas que caíram dos olhos de Saulo, e ele voltou a enxergar imediatamente. E logo em seguida, Saulo foi batizado. Saulo teve a sua vida transformada pela ação do Senhor Jesus na vida dele. O Senhor Jesus tinha um plano para a vida dele. Ele ali também, logo depois, ele também passou a ser chamado, a ser conhecido como Paulo. O nome Saulo se manteve, mas ele também foi muito conhecido como Paulo, né? E Paulo torna-se um discípulo de Jesus e ele passa ali a pregar o nome de Jesus nas sinagogas, nas praças, nos templos, pregando ali que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, o nosso Salvador. Então a gente conhece ali, a partir desse ponto, um marco histórico e a influência que Paulo teve na vida de milhares de pessoas, né? E como isso foi um marco na história cristã. E a conversão de Paulo foi algo tão impactante que Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele teve o cuidado de registrar esse momento que foi a conversão de Saulo em 3 momentos no livro de Atos. Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Então você, se tiver a oportunidade, se quiser ler sobre essa história, você vai achar nessa referência na Bíblia. Tá bom, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigada por mais esse aprendizado que nós tivemos. Em nome de Jesus, amém. Beijo. Tchau, tchau.